Olá, muito bom dia! Oh, dia maravilhoso! Perdi a hora hoje, estou um pouquinho atrasadinha. Né, minha gente? Ai, ai, peraí. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom dia, vamos orar. Jesus é o nosso amado Senhor. Bom dia, olá, como você está? Deixa eu pegar o meu remédio aqui. Que, aliás, já nem tô na certeza se tomei ontem ou não. Oh, meu Deus do céu. Achei. Esse aqui é o hormônio da tireoide. Hoje vim dormir num quarto melhor aqui no hotel e perdi a hora, acredita? Bom dia, Zetinha. Bom dia, Nardel. Bom dia, Patrícia. Como estamos? Deixa eu mostrar pra vocês a janela daqui. Esse quarto aqui tem outra vista. Ah, nem dá pra ver nada. Ó, tá amanhecendo já, né? E pra cá tem mais cidade. Nem dá pra ver direito, achei que dava pra ver bem. Então vamos lá, vamos orar. Vamos orar, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Senhor, perdão pelo atraso no horário. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu trabalhar em nós. Obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, Senhor Jesus. Fala conosco nessa palavra, Senhor. Senhor Jesus, invocamos o teu precioso nome, Senhor Jesus. Como é maravilhoso poder invocar esse nome, ter liberdade para invocar esse nome. A paz do Senhor Jesus, minha gente. Vamos então começar? Bom dia, Sandra. Bom dia, auxiliadora. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Aurenilda. Bom dia, Zetinha. A Aurenice tá aí. Bom dia. Bom dia, Nath Castro. Bom dia. Bom dia, minha gente. Olha, o irmão Raul tá aí já. Bom dia. Então vamos lá, vamos começar, né? Salmo 27, a partir do 7 até o 14. Quem falou foi papai Davi. E diz assim: ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento, buscai a minha face. Ó, mandamento, buscai a minha face. É uma ordem do Senhor, né? É o que o Senhor está mandando. Mandamento é porque Ele está mandando. Então é uma ordem, é um mandamento. Olha o que é o mandamento: busque a minha face. É uma ordem do Senhor. E Davi está dizendo: meu coração compreendeu o teu mandamento, que disse: busque a minha face. É uma ordem. É como o pai chamando, né? Vem aqui que o pai está chamando. O que a criança faz? Vai, né? Vai lá, não vai? Então o Senhor também está dando essa ordem: vem aqui que o pai está chamando. E por tua presença, então, o meu ser anela, diz Davi. Se o Senhor está chamando, eu vou. Aleluia. Que lindo, né? E aí continua: não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mas veja só, gostam muito de falar esse versículo aqui, né? Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, ainda que te abandonem, o Senhor nunca te abandonará. Mas você veja que ele acabou de dar uma ordem aqui, né? Ele acabou de dar uma ordem. Olha que interessante. A ordem que ele deu é: busca a minha face. E Davi dizendo: o meu coração compreendeu o teu mandamento, busca a minha face. A gente sabe que Davi tinha um
certo, vamos dizer assim, uma questão psicológica em relação aos pais, né? Ele não é filho da mesma mãe dos irmãos. Ele nitidamente era desprezado, né? Veja que enquanto os irmãos estavam lá num evento importante recebendo Samuel em casa, Davi não foi avisado, Davi não foi chamado, então Davi não era considerado importante. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas e papai Jessé não mandou chamar não, né? Você veja que interessante, então ele era considerado mais um serviçal do que um filho, não é? Os irmãos estavam todos lá, os irmãos todos lá naquele evento importante, recebendo Samuel em casa. Samuel era uma autoridade, né? Era uma pessoa conhecida por todos, era uma pessoa pública. Imagine ele vindo na sua casa, Samuel vindo na sua casa, e não chamaram Davi, nem mandaram chamar. Então a gente vê que esse aqui, ó, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Então aqui é uma coisa real na vida de Davi, o abandono do pai e da mãe, né? Então ele mora com o pai, mas nesse morar com o pai, sua mãe não está. Não sei o que aconteceu com a mãe dele. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante de que viverei para ver a bondade do Senhor. Então, essa fé que ele tem, essa amizade, esse laço apertado que ele tem com o Senhor, deixa claro para ele que ele vai viver, né? Viver para ver a bondade do Senhor. Eles me fariam desesperar, ó, esse pessoal aí, né? Incluindo meu pai e minha mãe, que me abandonaram, né? Esse pessoal ia me levar ao desespero, porque se não tivesse o Senhor, eu estaria desesperado com a minha situação. No entanto, a fé que eu tenho no Senhor Jesus, ou seja, e ele fala, ó, uma fé perseverante, olha que interessante, é uma fé que persevera, é uma fé que é cultivada, né, todos os dias. Perseverar, gente, não quer dizer não desistir. Não desistir é perseverar. Não, perseverar envolve uma labuta, envolve um trabalho, envolve uma ação. Persevere, envolve um esforço, um sacrifício, uma disciplina. Perseverar é diferente de insistir. Perseverar envolve um esforço da pessoa. Então ele diz assim, ó, não for a minha fé perseverante, então veja, esse laço que ele tem com o Senhor é desenvolvido e mantido porque há um esforço da parte dele, né? Então, se não fosse essa fé, esse laço com o Senhor, ele teria se desesperado, porque ele não iria saber que viveria para ver a bondade do Senhor. Lindo, né? Confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração. Você tem que conhecer para você confiar, né? Se você não conhece, não tem como você confiar. E para você conhecer, você tem que conversar todos os dias, você tem que buscar, você tem que estar junto, tem que haver comunhão. Então, conhecendo no Senhor, você confia nele. Continuando. Assim fortalecerás teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Essa esperança aqui no sentido de fé, toda a tua fé aplica no Senhor. Não fica dividindo a sua fé, né? Fazendo amizade em outros lugares que não interessa. Aplica a sua fé no Senhor. Você já sabe quem é que vale a pena. Quem vale a pena é o Senhor, né? Você já sabe disso. Então, ainda que o pai e a mãe abandonem, o Senhor nunca abandonará. Porém, há uma ordem ali, uma ordem que ele deu. Me busque, me busque.
Então não é a gente que é abandonado pelo Senhor, né? É a gente que não obedece, porque é uma ordem. Se é uma ordem, é para ser obedecido, não é uma escolha. Uma ordem é para ser obedecida, diferente de escolha. Ah, eu escolho. Não, não é para escolha, não tem opção de escolher. O Senhor está dizendo, é uma ordem. É uma ordem. Vamos ver onde é que está essa ordem que ele deu? A ordem está em Salmo 27, verso 8. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Busca a minha face. Buscai a minha face. Então, agora a gente vai para Provérbios 22 e 23. Não murmure. Não murmure. Murmure assim, ó. Murmurando assim, ó. Eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Antes, entrega a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará a vitória. Não murmure. Então, ficar murmurando não é só ficar reclamando, né? Murmurar não é só reclamar. Murmurar é ficar fazendo planos que o Senhor não se agrada. A própria palavra já é contra o seu plano. Como é que vai avançar com esse plano? Se a própria palavra está dizendo que ela é contra esse plano, né? Então aqui está falando assim, não murmure, dizendo assim, eu vou te pagar pelo mal que você me fez. Isso também é murmurar. Já sabe que a palavra é contra? Por que vai ficar perdendo tempo fazendo um plano assim, né? Não murmure, dizendo assim, eu vou te pagar pelo mal que você me fez. Ou melhor, eu vou te fazer pagar. Eu vou te fazer pagar pelo mal que você me fez. Antes de ficar murmurando, fazendo plano nesse sentido, olha o que o Senhor diz, entrega os teus pedidos, os teus anseios, tuas necessidades, entrega tudo ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. Só que essa vitória, a gente pensa que é a vingança que a gente está querendo, né? Essa vitória é o domínio do eu. Domínio do eu. 23. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. Não é a primeira vez que o Senhor nos fala a respeito disso, né? Se nós utilizamos medidas e pesos desonestos, como é que a gente quer que o Senhor confie em nós para nos dar as coisas para administrar? Tem lógica isso? Eu sou desonesta, engano as pessoas, quero levar vantagem. Acho bonito querer dar uma desperta em cima dos outros. Acho lindo, maravilhoso, me orgulho, ainda conto para os outros. E aí depois eu quero que Deus me faça prosperar. Como é que o Senhor vai confiar em mim, gente? Como que Ele vai confiar em mim? Se o meu caráter já está dizendo eu não sou de confiança, né? Oh, Senhor Jesus. Vamos para Esdras. Hoje nós vamos começar Esdras. Tiraram, tiraram. Esdras. Vamos ver um pouquinho de Esdras. Uns 10 minutos de Esdras. Então a gente viu que segundo Reis era para estar grudado com Esdras, né? Era para ser uma coisa só. Segundo Reis, Esdras e Neemias era para ser segundo Reis, não, segundo Crônicas. Aliás, não é nem segundo Crônicas, é um livro só, Crônicas que são os eventos importantes que os cronistas registraram. Então era para a gente ter Crônicas, que seria, dentro de Crônicas está primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras e Neemias. Tudo uma história só. Então a gente viu no final ontem de segundo Crônicas a chegada do rei Ciro, né? Rei Ciro da Pérsia, com quem Deus falou. Então esse rei vai ajudar na restauração de Jerusalém. Como é que está Jerusalém? O último rei foi Josias, né? A paz desde Campinas, Maria Aparecida. E então Josias foi um ótimo rei, mas no final também não sei o que aconteceu, né? Então com a morte de não, como é que Josias morreu?
Foi Nabucodonosor que matou ele? Josias morre na batalha de Megido. Ah, sim! Josias se meteu lá na guerra do faraó Neco, lembra? Josias se meteu lá na guerra onde não foi chamado, na guerra do faraó Neco. E aí ele foi morto nessa guerra, né? E ainda levantaram dois ainda, né? No trono. Um ficou pouquinho, ficou 3 meses só, o filho dele, Jeoacás. E depois entrou Jeoaquim, né? Depois ainda veio Zedequias em Judá e a queda de Jerusalém. Então, o Senhor mandou Nabucodonosor, né? Usou Nabucodonosor para levar os que não morreram, levou cativos para Babilônia. Então, nós estamos aqui agora nesses 70 anos de Babilônia, 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão nas garras de Nabucodonosor, um homem muito cruel. E aí vem o rei Ciro da Pérsia, né? O rei Ciro da Pérsia, então com esse rei o Senhor quer restaurar Jerusalém. Agora está tudo destruído, não sobrou nada em Jerusalém. Tudo foi destruído por Nabucodonosor, né? Inclusive o templo de Salomão foi destruído nesse tempo aqui, antes do exílio de 70 anos na Babilônia. Nabucodonosor destruiu tudo, o templo também. Então agora a gente começa Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, que é o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Yahvé, anunciada por Jeremias, e Yahvé moveu o coração desse rei, o rei Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu condomínio. Então Ciro disse assim: assim fala Ciro, o rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Então veja, construir uma casa para ele lá em Jerusalém. Então, o rei Ciro, agora ele é maior do que Nabucodonosor, né? E aí Yahvé fala com ele. Então, agora, esses exilados estão aqui, ó, debaixo do poder do rei Ciro, né? Sendo assim, todo aquele que dentre vocês pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Então esse Jerusalém não é a cidade, né? É o povo, na verdade, é a comunhão, né? É a aliança que o Senhor tem com Israel. Então foi o Senhor que tocou no coração de Ciro para que se cumprisse a profecia que tinha sido anunciada por Jeremias. E Ciro reconhece que o Senhor Yahvé, ele é Senhor de todo o universo. Que maravilhoso. Aí ele diz: todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens da sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Então eles vão viver uma segunda saída igual a do Egito, né? A saída do Egito, quando parece que teve um pagamento, um tipo de rescisão pelo tempo trabalhado no Egito, né? Aqui mesma coisa. Foram 70 anos de trabalho aqui, né? Então, o próprio rei deu essa ordem. Os vizinhos que são de qualquer lugar que eles estejam, então eles estão em muitos países diferentes, né? Em qualquer lugar que eles estejam, a minha ordem é essa: que os vizinhos deem a eles prata, ouro, bens e animais, para eles poderem ir embora e reconstruir o templo. Imagina só, né, os israelitas recebendo essa notícia, né? E será que essa notícia chegou rápido? Será que chegou nos lugares mais distantes? Não foi tão fácil assim, não foi assim, né?
Não é um anúncio que chega assim, e também pode ser que muitas pessoas não quiseram que esse anúncio chegasse, né? E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa dos seus falsos deuses. Ciro, o rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou contados a Sesbazar, o príncipe e governador de Judá. Então, Deus falou claramente com Ciro, né, o rei da Pérsia. Inclusive está devolvendo os objetos do templo, né? Amadinhos, esqueci de pedir a vocês, fiquem nos corações, tá? Fiquem nos corações para as pessoas virem. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Pouco, né? Muito pouco em vista do que Salomão tinha deixado quando fez o templo, né? Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Que história maravilhosa, né? De repente chega o rei Ciro. O rei Ciro não só os liberta, como dá a eles também todos os bens necessários, né? Para a viagem e para a reconstrução do templo. Não da cidade, mas do templo. Vamos ler um pouquinho do 2. Esta é a lista dos homens. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele tinha levado para o seu país. Essas são as pessoas que retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. A lista é essa. Os filhos descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 775. De Paate Moabe, por meio da linguagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623, de Asgabe, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jora, 112, de Azum, 223, de Gibar, 95, os filhos da cidade de Belém, 123. De Natofate vieram os 56. De Anatote, 128. De Asmavete, 42. De Quefirá e Beirote, 743. Gente, olha como eles estavam esparramados, hein? Isso aqui é o que vai acontecer agora de novo. Vocês sabem, né? Vocês sabem dessa história, né? Que o Senhor vai juntar de novo em Jerusalém os israelitas. Eles estão espalhados pelo mundo, gente. Eles não estão todos lá em Israel, não. Em Israel estão os judeus. Por isso a gente fala judeus, porque eles são da tribo de Judá. A maioria, né? O remanescente de Israel, a tribo de Judá. Hoje, como é que está hoje a condição de Israel? É essa condição que a gente está lendo aqui, ó. Esparramados pelo mundo. Tem muitos pobres, bem pobrezinhos mesmo. O sonho deles é conhecer Israel e não tem dinheiro para conhecer Israel.
conhecer, quem dirá morar. O sonho deles é estar em Israel. E o Senhor prometeu, o Senhor vai juntar todos novamente em Israel. Quando você ouvir falando isso, né, que muitos israelitas estão procurando a genealogia para saber de que tribo eles pertencem e tudo mais, muitos perdidos aí pelo mundo, você já sabe, né? Que estamos perto do fim também, né? Se isso já não está acontecendo aí no oculto, porque a gente não acompanha, a gente não tem as notícias, todas as notícias de Israel, né? Só as mais relevantes. Então, de Ramá e Geba vieram 621, de Micamás, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, dos filhos do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Hadid e Ono, 625, de Jericó, 345, de Sanaá, 3.630, os sacerdotes, os filhos descendentes de Gedaías, por intermédio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017. Daí os levitas, os filhos de Jesua e de Cadmiel, por meio da linguagem de Odavias, 74. Essa por meio da linguagem aqui, eu acho que são terras tão distantes que é outra língua, né? Acho que é por isso. Os cantores, os filhos de Asaf, 128, os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139, os servidores do templo, os filhos descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gibel, Gaar, Reaías, Rezim, Gaar, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Os filhos descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Antil, Poquerete, Azebaim e Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar. Olha só, isso aqui que eu estou falando que vai acontecer ou já está acontecendo, né? O retorno dos israelitas para Jerusalém. Agora, olha que interessante o caso desses aqui, ó. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã e Imer não puderam comprovar que suas famílias eram de Israel. Esses foram os seguintes: os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai de Gileade e que era conhecido pelo nome do seu sogro. Estes tentaram encontrar os seus registros genealógicos, mas não encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício desses ministérios. Então veja para você ver, as pessoas elas querem comprovar que elas são de determinada ascendência. Para quê? Para estar encaixado em determinado grupo que elas possam achar mais interessante. 20k! Então esses que queriam dizer, ou realmente eram, não sei, levitas, não puderam comprovar. Então foram proibidos de serem chamados levitas e foram proibidos de trabalhar, né, exercer o sacerdócio. Mas não foram excluídos de Israel, né? O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados. O governador proibiu que eles comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que pudesse consultar a Deus por meio do Urim e Tumim para saber, eles são ou não são levitas. Então, isso que eu estou falando, isso vai acontecer, ou já está acontecendo,
dos israelitas estarem todos sendo juntados novamente em Jerusalém, porque isso é uma promessa do Senhor a Israel, juntar todos novamente lá em Jerusalém, né? E para isso, isso eu acho que antecede o acordo de paz, sabe? Mas esses pobres, israelitas pobres que estão espalhados pelo mundo, eles precisam de dinheiro para isso. Então, os ricos que estão em Jerusalém ou outras partes do mundo têm que ajudá-los, né? Tem que levá-los de volta. E aqui está esperando o sacerdote ter um Urim e Tumim para consultar o Senhor, porque Urim e Tumim são aquelas duas pedras que o sacerdote guarda dentro da estola sacerdotal. Então ele faz a pergunta ao Senhor e daí ele tira a pedra. Determinada pedra é sim, determinada pedra quer dizer não. Então eles estão bem temerosos aqui, né? Estão bem zelosos, com muito medo de errar. Então vamos aguardar aparecer um sacerdote que possa consultar a Deus através do Urim e Tumim. Não vamos assim de maneira aleatória ou de maneira assim leve, né? Colocar esse pessoal aí onde eles só porque eles estão dizendo que são levitas, né? O total geral dos que retornaram do exílio da Babilônia, gente, a Babilônia não é uma cidade, tá? A Babilônia é todo um reinado, né? O total geral de que voltaram foi 42.360 homens. Esses aqui foram os que Nabucodonosor achou interessante, descendem, né, dos que ele achou interessante levar para serem escravos, né, os que ele achou úteis. Não deve ter sido 40 mil que ele levou, mas como passou uma geração, então tiveram filhos, né, e tudo mais, chegamos agora ao número de 42.060 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Eles possuíam 736 cavalos, olha que pouquinho, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Muito pouco. 42 mil israelitas com esse número aqui de animais? Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Yahvé lá em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. E esses animais aqui é porque eles estão trazendo, né? Porque os babilônios foram obrigados a dar para eles, porque o rei Ciro mandou, né? Eu quero que vocês deem a eles ouro, prata, bens e também animais, para eles voltarem para Jerusalém. Não é que eles tinham, não, eles eram escravos. Isso aqui, esse pouquinho aqui é o que eles ganharam para voltar. Conforme as suas posses, entregaram à tesouraria para investir nessa obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Amém, Senhor Jesus. Agora estamos todos lá, né, em Jerusalém, e a gente tem que entrar na história, certo? Não só em Jerusalém, em Canaã, vamos dizer, né? Porque aqui diz que cada um voltou para sua cidade de origem, né? Mas eles vão se juntar em Jerusalém para a reconstrução de Jerusalém e do templo também, porque Jerusalém é a cidade de Deus. E eles estão vindo libertos da Babilônia, porque o rei Ciro deu essa ordem a eles, vinda diretamente do Senhor Deus. Imagina só, Deus usando o rei da Pérsia, o rei da Pérsia, para mandar o povo de volta para a reconstrução do templo. É incrível, né? Então amanhã nós vamos ver a partir do capítulo 3, quando eles já vão levantar o altar. E logo, logo começaremos a ter problemas, né? Porque não, sem oposição, ninguém descobre o poder que tem. É só com a oposição que a gente descobre o poder que a gente tem, né? Então logo virá a oposição. Então vamos agora para onde? Para 1 aos Coríntios. Deixa eu achar um batom aqui, que minha boca tá ressecada. Eu não sei se essa cidade aqui tem o ar mais seco, não sei. Resseca a boquinha da gente. Deixa
eu ver se tá aqui. Ó os versículos que eu entrego pela rua aí. Deixa eu ver se tá aqui o batom. Cantarei. Ele é o cordeiro. Achei. Ai, credo, esse aqui eu não quero. Deixa eu ver se tem outro aqui, gente do céu, que eu não tô conseguindo nem falar, de tão ressecado que tá ardendo minha boca. Vamos ver se esse aqui não é aquele escandaloso, não é? Vamos para a primeira aos Coríntios. E vocês ficam nos corações, certo? Ficam nos corações, compartilhem. Vamos compartilhar agora? Para trazer as pessoas para ouvirem o nosso professor Paulo, é só pôr o dedo na tela e segurar. Põe o dedo na tela e segura. Aí vai aparecer uma lista. Aí você começa a enviar nessa lista para as pessoas. Ó, só você ir apertando e vai enviando. Olha só que facinho que é, ó. Só enviando. Põe o dedo na tela e segura. Aparece uma lista. Daí você vai enviar. Essas são as pessoas que o TikTok recomenda que você traga para a live. Pode ver que não são seus amigos que aparecem lá. Aparecem pessoas aleatórias, né? Mas que conhecem você. E depois você volta para os corações. Está bem? Então, hoje nós estamos em 1 aos Coríntios 6, certo? 1 aos Coríntios, capítulo 6. Ontem nós vimos aquela questão do rapaz, né? Então a gente viu que Paulo foi bastante severo com eles, porque Paulo, gente, ele ficou muito bravo, nem foi tanto com a questão, com o rapaz, ele não conhece o rapaz. Ele ficou bravo com o fato dos irmãos não tomarem uma atitude, dos irmãos ficarem sentados numa boa, como se não tivesse nada acontecendo. É isso que deixou Paulo mais indignado, né? Então agora nós chegamos no 6. Aí no 6 diz assim. No 6 diz assim: atreve-se alguém entre vocês, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Então agora Paulo vem falar de outro assunto. Que assunto é? Quando há litígio entre os irmãos, quando os irmãos estão brigando por alguma coisa, há um terreno. Tá tendo uma briga por causa daquele terreno lá, né? Um tá dizendo que o outro avançou a cerca no terreno dele. Então vamos entrar na justiça. É isso? Capítulo 6, 1 aos Coríntios 6. Oi, Eunicinha, café. Então tá tendo uma encrenca lá, né, entre os irmãos, por determinado motivo, um cavalo, sei lá gente, tá tendo uma briga. Aí Paulo tá dizendo assim, e aí vocês vêm com esse atrevimento de levar a causa na justiça? Gente, aqui a gente tá vendo que Paulo, ele ainda tá bem ligado a... Quando acontece uma coisa nova, ele traz logo os seus conhecimentos de Gamaliel, né? Traz logo os seus conhecimentos da sinagoga, não é verdade? Porque a gente sabe que na sinagoga, o mundo me odeia resolve todas essas questões. Eles não levam para os romanos, né? Eles resolvem entre eles lá mesmo, no sinédrio. Eles mesmos julgam e eles mesmos resolvem a questão, né? Então aqui Paulo está falando nesse mesmo formato aí, né? Vocês vão levar para Roma decidir uma encrenca entre vocês? Por que não resolve entre vocês? Por quê? Porque na sinagoga é resolvido assim, né? Então, vamos ver o que fala aqui no... Paulo usa o termo... Não, acho que não é aqui. Paulo usa o termo santos não exatamente como perfeição no caráter, mas como nossa posição em Cristo diante de Deus. Na época de Paulo, os assuntos criminais e de Estado eram julgados conforme a lei romana, né?
que concedia aos judeus o direito de ajuizar seus próprios litígios. Tá vendo? Roma deixava que os judeus cuidassem dos seus próprios problemas. Lembra? Pilatos, também aquele centurião com relação a Paulo, falou: levem ele, o próprio Félix, né? Falou: leva ele, resolve com vocês para lá, porque isso é questão de judeus, não é questão de Roma, né? Porque os judeus tinham a sua própria lei morando dentro de Roma, né? No meio dos romanos. Entretanto, diversas causas judiciais sobre bens materiais, bens morais, éticos entre cristãos devem ser julgados e resolvidos pelos próprios crentes, por amor, fé e temor a Deus, uma vez que o materialismo e o maquiavelismo do sucesso tenta dominar a seara da igreja. O exemplo de cristãos chegando a bom termo em suas demandas judiciais seria um maravilhoso testemunho para o mundo todo. Seria, mas não é possível, né? Então, quando um irmão tem uma demanda contra outro irmão, vai para onde? Vai para a justiça comum mesmo, né? Do sistema. Vai para a justiça do sistema judiciário, né? Então, aí Paulo está dizendo aqui, não deveria ser assim. Vocês tinham que resolver entre vocês, mas não está havendo conversa, não está havendo comunhão, já houve a dissensão, o diabo já conseguiu dividir, já dividiu, né? Não tem como juntar os dois ou fazer os dois entrarem em um acordo, a não ser pela força do braço da justiça, do sistema, né? E isso até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. E aí Paulo continua: ou vocês desconhecem que os santos vão julgar o mundo todo? Então está acontecendo o contrário, Paulo quer dizer. Vocês estão indo até o mundo para o mundo julgar as demandas de vocês? Vocês tinham que estar se preparando, porque vai chegar o dia em que vocês é que vão julgar o mundo. Que dia é esse? É no reino, né? No reino, onde seremos co-reis e co-sacerdotes. Olá, Olivia, tudo bem? Olá, irmão Edivaldo. Ô, Edivaldo, é de Sorocaba? É o Edivaldo de Sorocaba? É Edivaldo de Sorocaba? Então vocês compreendem que Paulo tá bravo? Por que ele tá bravo? Porque veja bem, vocês deveriam estar treinando para serem os juízes de Lagoa Seca, Paraíba. Olá, irmão Edivaldo. Então vocês deveriam estar sendo treinados para serem juízes das nações. E o que vocês fazem? Vocês se submetem ao juízo do mundo, porque vocês não conseguem ter controle nem sobre isso, nem sobre as questões de vocês mesmos. E se o mundo será julgado por vocês, como que vocês são incompetentes para julgar os assuntos de tão pequena importância, menor importância aí no meio de vocês? Gente, vocês percebam que Paulo é bastante indignado, né? Bastante indignado, porque para ele as coisas são lógicas, são elementares, básicas, óbvias, né? Então ele sofre muito com essas coisas. Ele como ele disse, né? Eu não acredito que eu tenho que voltar a dar leitinho para vocês quando vocês já era para estar comendo alimento sólido, né? A paz, Felipe, as irmãs vão falar com você, tá bom? Para acolher o seu pedido de oração. Então Paulo lembra aos crentes que o mundo e os anjos serão julgados por eles no governo futuro que terão com Cristo, ou seja, no reino, né? Considerando que o Espírito Santo habita a vida do cristão sincero já hoje, isso lhe dá uma visão ampla e a perspectiva divina sobre assuntos que envolvem ética, moral, podendo ele julgar com sabedoria as suas próprias causas. É porque não está no Espírito, por isso que não julga, não há essa luz, porque não está no Espírito. É isso, Paulo. E não necessitando passar pela humilhação de ter que se submeter ao juízo de pessoas que não são tementes a Deus, pessoas que não são do Senhor Jesus e nem confiam na palavra de Deus. Então veja bem, como é que pode eu ter uma encrenca com um determinado irmão, né? Nós não conseguimos luz, né? Porque a gente já saiu do Espírito faz hora, né?
Começou a encrenca, já saiu do espírito faz tempo, né? Então vamos levar a causa para a justiça. Contudo, ao invés de vocês serem os que julgam, olha só, não sabe, vocês não sabem que vocês vão julgar inclusive os anjos? Vocês vão julgar inclusive os anjos? Isso é no reino, tá, gente? No reino. Porque os anjos, eles serão ministros, eles serão ajudadores, né? Então, os anjos estarão submetidos também à autoridade dos filhos de Deus. Eles são os ajudadores, os ministros, né? No reino. Então, nós vamos ser co-reis e co-sacerdotes, e os anjos serão ajudadores, serão apoiadores, serão executores, né? Eles vão continuar no mesmo trabalho que eles executam hoje, só que hoje eles não recebem ordens de nós. Hoje eles recebem ordens diretamente do seu Senhor, né? Mas no reino, nós como co-reis e co-herdeiros, seremos também aqueles que vão dirigir, né, o trabalho dos anjos. Olha que coisa tremenda. Então Paulo está dizendo, por acaso vocês não sabem, não, que vocês vão julgar inclusive os anjos e não conseguem resolver uma coisa entre vocês aí? Quanto mais as demandas triviais dessa vida, gente, já era para ter tudo resolvido. Agora o Senhor diz, né, que é melhor sofrer o prejuízo, né? Então, se não há acordo, é melhor sofrer o prejuízo. E Paulo continua: será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, vocês constituem juízes sobre vocês, as pessoas que são menos respeitáveis na igreja? Vocês chamam qualquer um para aconselhar, para julgar, para debater sobre o assunto? É para vossa vergonha que eu me expresso dessa forma. Ó, Paulo tá bravo. Aliás, Paulo vive bravo, né? Porque não é fácil mesmo, né, gente? Acabou de estar bravo ali com a outra questão, né? De moralidade sexual, agora tá bravo aqui com outra questão aqui, né? De encrencas, litígios entre os irmãos, né? Pormenores, como ele diz aqui. Esses pormenores aí de vocês, né? Então ele tá dizendo, eu tô falando assim para nossa vergonha, viu? É uma vergonha para nós. E realmente, gente, hoje a gente vê cada vergonha, não vê? Cada vergonha. Não há porventura nem ao menos um no meio de vocês que seja sábio, que tenha sabedoria? Será que não tem um? Olha Paulo bravo. Um que possa julgar uma contenda entre vocês aí? Um que possa julgar segundo a palavra de Deus, né? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal romano contra outro irmão e apresenta tudo isso diante dos incrédulos. Vai lá e expõe, né? Expõe as nossas vergonhas diante dos incrédulos, né? Os incrédulos, primeira coisa que os incrédulos falam é o seguinte: vocês não são de Deus? Mas vocês não são de Deus? Repare para você ver. Primeira coisa que sai da boca deles é essa: mas vocês não são de Deus? Só o fato de haver entre vocês processos judiciais que estão lá nos tribunais de Roma, uns contra os outros, revela que vocês já estão derrotados. Já estão derrotados. Já estão fora do espírito. Já não estão andando e vivendo no espírito. Tá muito esquisito esse comportamento de vocês aí. Em vez disso, por que vocês não dão preferência a sofrer a injustiça? É isso que eu falei. É isso que eu falei. O que o Senhor orienta com relação a isso? Se você entra numa demanda e você está vendo que não tem acordo, é melhor você sofrer o prejuízo terreno e ficar de acordo com a vontade de Deus, né? Mas não estou dizendo eu aqui para você fazer isso. Se você tem uma demanda na justiça, e isso aqui, gente, é demanda na justiça contra um irmão da sua comunhão, da sua comunidade, um irmão, pense bem.
Aí diz assim: entretanto, em vez disso, em vez de recorrer a Roma, por que que vocês não dão preferência a sofrer a injustiça, ou seja, ficar com prejuízo, né? Por que que vocês não arcam com o prejuízo? Ele está dizendo aqui. Entretanto, são vocês mesmos que praticam a injustiça, vocês mesmos que cometem fraudes, e tudo isso contra os seus próprios irmãos. Lembra que o Senhor falou esses dias? Fale as coisas, fale as coisas, fale as coisas com amor fraternal. Por que fraternal? Porque é igual, de igual para igual, não tem maior e menor. É fraterno, é irmão, é igual, né? Aí ele está dizendo agora, como é que você leva essas causas na justiça contra o seu irmão? É uma vergonha mesmo, né? Imagina para um pai, os dois filhos entrar na justiça um contra o outro, um contra o outro. Não é uma vergonha? O pai não ia falar, vamos resolver entre nós aqui, né? Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não se deixem enganar. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, os ladrões, os avarentos, os viciados em álcool ou viciados em drogas, os caluniadores, os estelionatários, esses não vão herdar o reino de Deus. É galardão, tá? Galardão. Então veja bem, se hoje você tem uma questão para resolver com um irmão, você não consegue recorrer a Deus, você não consegue, através do poder de Deus que há em você, resolver a questão, então não tem fé, né? Não tem fé, não tem comunhão. Não tem comunhão com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não está falando com você. Você tem que buscar a justiça romana, né? Então daí Paulo está criticando isso. Vocês não têm o Espírito, vocês já são derrotados. Paulo falou, vocês já são derrotados. Quando vocês buscam a justiça romana, vocês já são derrotados. Porque já se desuniu, o diabo já dividiu. O diabo já dividiu. Vocês já são derrotados. E aí ele diz assim, ó. Vocês mesmos estão praticando injustiça e fraude. E tudo isso contra os seus próprios irmãos. Então, quando eles levavam o assunto para Roma decidir, eles podiam manipular, né? É suborno, é isso, é aquilo, né? Às vezes tem como é que se diz? Alguém influente que pode ajudar, ou é uma pessoa que tem certos privilégios, né? Então, quer dizer, se você foi buscar a justiça de Roma, você já entrou na injustiça e na fraude. É isso que Paulo está dizendo. Você já recorreu ao seu próprio esforço, já está maquinando aí na sua cabeça como você vai fazer para ganhar essa causa na justiça, né? Então ele está falando assim, e isso contra o seu próprio irmão. Irmão, pense bem. Aí é que ele vem e junta isso e diz assim, ó, acaso vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então ele está chamando de injusto. Por quê? Porque saiu da justiça de Deus e entrou na justiça dos homens. A justiça dos homens é justa? É justa? Não, é injusta, né? Então você saiu da justiça verdadeira e entrou na falsa justiça, né? Onde há muitos erros, segundo os homens julgam, segundo os seus conceitos da ciência, dos seus estudos, dos seus levantamentos, das suas leis e que vem tudo de Roma mesmo, né? Agora o Senhor não, o Senhor é a árvore da vida, gente. Então Paulo está dizendo, vocês já são todos derrotados, já são todos injustos e fraudulentos, né? Manipulando para que a justiça romana lhe dê vitória na sua demanda. Aí ele fala assim, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Ó, os imorais, os idólatras, os adúlteros,
os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, né? Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino. Esse herdar o reino vão ter participação lá. Como que o Senhor vai pôr um ladrão para governar as nações? Tem como? Não, né? Esse vai ter que ficar fazendo trabalho interno, presinho dentro do escritório. Assim fostes alguns de vocês, contudo, vocês foram lavados, gente. Vocês já foram lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Não voltem para a sujeira. Prossigam limpinhos como o Senhor os limpou, né? Então, esse pessoal que ele cita aqui, né, esses exemplos que ele cita aqui, estão relacionados a esse último que ele diz, né? Ele fala esses exemplos para comparar a eles os estelionatários. Os estelionatários, esses também não estarão no reino, governando com o Senhor Jesus, né? Como é que vai governar com o Senhor Jesus um homem que é estelionatário? O que ele quer fazer lá? Ele quer extorquir as nações, não é? Olá, irmão Wilson, tudo bem? Olá, Van, tudo bem? Então, quer dizer, está no meio dos irmãos, ele está dizendo assim, ó, vamos de novo para o 9, tá? Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Veja, ele está dizendo, os injustos vão perder a salvação? Ele está falando isso, gente? Ele está falando, vocês não sabem que os injustos vão perder a salvação? Não. Ele está dizendo, acaso vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O que você entende por reino de Deus? O reino de Deus é novos céus e nova terra. Não confunda com Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é o QG, é o quartel-general dos filhos de Deus. Então ele está dizendo que esses injustos não vão herdar o reino. Então eles não vão participar como co-reis e co-herdeiros. Por quê? Porque tem como. O Senhor vai trabalhar, vai tratar eles, viu? Não se deixe enganar, então, ó. Então aqui são irmãos, tá? Irmãos. Imorais, né? Tá preparado para herdar o reino? Não. Idólatra, tá preparado para herdar o reino? Não. Adúltero, tá preparado para herdar o reino? O que é um adúltero, gente? Isso tem que ficar claro para nós. O que é um adúltero? Um adúltero é aquele que deixou o seu primeiro casamento e constituiu um segundo casamento, porque o casamento só é desfeito quando há morte do cônjuge, né? Não pode separar? Pode separar, mas não pode se casar com outro. Enquanto vive o primeiro marido, você está debaixo você é um com ele. Assim o homem também, né? Enquanto vive a primeira mulher, você é um com ela. Então, todas as outras mulheres que você constituir aliança é vinda de adultério, certo? Então, os adúlteros também não têm condições, não. Nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Então, veja, há muitas espécies, né? Sobre isso o senhor já falou também, né? Naquela questão uma vez que falou sobre as práticas sexuais, né? Oh, Senhor Jesus. E ele continua, nem os ladrões. Então, quer dizer, todos aqueles que corrompem os princípios, não tem como reinar junto com o Senhor Jesus, porque vai passar uma constituição errada. Vai passar uma constituição que é sua, né? E os co-reis, veja, não é rei, é co-rei. É um co-rei,
uma extensão, um auxiliar do rei, né? É um oficial do rei, é alguém de confiança do rei. Então, para você ser de confiança do rei, você precisa ser aquele que cumpre a vontade do rei, não a sua vontade, né? Então, ele está falando isso com relação a esses aqui, ó, por exemplo, ladrões, né? Então, por isso que ele está falando, como é que você recorre à justiça de Roma? Se em Roma não há justiça, oh, meu pai. Então, ladrões, avarentos, os avarentos estão ligados a Mamon, estão ligados diretamente a Mamon, porque para eles o dinheiro vem em primeiro lugar. Esses são os assediados por Mamon, né? Nem os viciados em álcool, viciados em droga, por quê? Porque eles não têm consciência, eles não têm uma clareza mental, vamos dizer. Eles não têm uma clareza das coisas. Eles são são volúveis, né? São facilmente subornados, né? E aí ele continua, os caluniadores também. Como é que vai confiar num caluniador? Como é, meu Deus, que vai confiar num caluniador? Como é que um caluniador vai fazer justiça? Esse também é subornável, né? Facilmente. E nem os estelionatários. Então, esses não herdarão o reino. Não confunda reino com Nova Jerusalém. O reino é novos céus e nova terra. Esse é o reino do Senhor Jesus, né? Nova Jerusalém é a cidade de Deus que desce para a terra. É o nosso quartel general, né? Se forem assim, sim, Hernandes. Se estiverem nessas práticas aqui, sim, assim como todos nós, né? Como qualquer um, não é verdade? Até porque daí não é um pastor, né? Não é um pastor, é um mercenário, né? Então ele continua assim eram vocês antes, assim eram vocês antes. O que a gente era antes? A gente era imoral, era idólatra, era adúltero, era praticante de práticas sexuais das mais horripilantes, né? Era ladrão, avarento, viciado em álcool e drogas, era caluniador, estelionatário. Então ele está dizendo assim: vocês eram assim. Contudo, agora vocês foram lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então veja, lavado, né, limpinho dos pecados, santificados, né, consagrados no altar e justificados, aceitos por Deus. Glória a Deus. Então o Senhor nos tirou da lama, nos lavou bem lavadinho, santificou, né? Entrou em nós e aí nos colocou no altar, né? E fomos justificados. O Senhor Deus nos considerou justos, nos aceitou. Por quê? Por que o Senhor Deus nos considerou justos e nos aceitou? Porque o justo está dentro de nós. Se não tivesse dentro de nós o Senhor Jesus, não tinha conversa. Aí ele continua, estamos em 1 Coríntios 6:12. Então deu para entender, gente, essa questão de levar a justiça, levar para a justiça, né, as demandas contra irmão. Paulo está dizendo isso é uma vergonha. Mas veja, não é para você resolver com o irmão, entendeu? Não pense que é assim, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Também não é assim, o Senhor acabou de falar para nós, você tem que falar. Você tem que falar as coisas, mas como falar, né? Você tem que falar. Lembra que o Senhor falou? Tem que falar. Não é assim ficar, humildezinho, coitadinho, né? Coitadinho, parece o santinho da Igreja Católica. Fica lá, nem se mexe, não fala, não escuta, não se mexe, não faz nada. Não é para você ser assim, é para você ser um executivo de Deus. Ter voz ativa, ter ação, dizer as coisas, está errado, está certo, falar, julgar, segundo a palavra, segundo a Bíblia, é isso que ele está falando. Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Vocês não são capazes de julgar uma demanda que está acontecendo na sua própria vida?
né? Tem como herdar o reino? Se tudo isso é treinamento para você, compreenda. Então não é que é para ficar quieto, não falar nada, não, gente. Mas é para ser resolvido isso no meio dos irmãos. Não é também para você entrar em atrito com a pessoa. Vai ficar lá brigando, discutindo, gritando lá, até palavrão fala um para o outro. Não, veja, é a comunidade, a igreja, a comunidade, que é a comunidade, gente, não é o conceito que a gente tem de igreja. Ah, eu vou em determinada igreja lá é minha igreja, lá é minha igreja, mas lá há comunhão entre os irmãos? Você está incluído nessa comunhão? Ou você entra lá, assiste o culto e sai do mesmo jeito que entrou? Ninguém fala um oi para você, ninguém pergunta se está tudo bem, está precisando de alguma coisa, pergunta sobre seu marido, pergunta sobre sua esposa, pergunta sobre seus filhos, pergunta sobre seu trabalho, pergunta como é que tá, pergunta ou não, você entra e sai do mesmo jeito. Então não é uma comunidade, comunidade é de comunhão, comunhão, tem que haver comunhão. Então é melhor você ser de uma comunidade de 10 pessoas e haver comunhão entre os 10, do que você ser de, ai que bonito, eu sou da igreja mais bonita daqui de Campinas, tem 1000 membros, ai que lindo, tem 1000 membros e tem comunhão? Tem comunhão? Ah, não dá para ter, porque é muita gente, né? É muita gente. Aí não dá, não tem essa proximidade, não tem, porque é muita gente, então você não tá no meio de irmãos. Então não há comunhão, né? Agora você pode estar dentro de uma igreja de 1000 membros e haver comunhão, um grupo, que é o seu grupo, a sua comunidade. Ah, nós somos 20 amigos, nós somos 15, nós somos 6. Você precisa disso, você precisa de uma comunidade, um grupo de irmãos para você chamar de seu. Eu pertenço, é um grupo para você pertencer, se sentir incluído, ouvido. Então aí nesse grupo que se aparece uma demanda, é o grupo que vai ajudar. Né, irmão Nilo? É o grupo que vai ajudar, entende? Então é por isso que Paulo está dizendo, vocês têm que julgar as causas aí entre vocês, é nessa comunhão, não é para você sozinha, a minha irmã, principalmente, e nem o meu irmão, pegar uma faca, um revólver e ir lá resolver a questão, não é isso. Não é para você entrar em atrito, confronto direto com a pessoa, não é isso. Se já apareceu o litígio, já não apareceu o litígio? Já não deu uma encrenca? Já não deu um problema? Então é porque não há conversa, né? Por isso que Paulo está dizendo, surgiu um litígio, porque já não há acordo. Se é litígio, é porque já não tem acordo, não tem conversa mais. Então eu preciso dos irmãos para julgarem a causa e conversarem tanto comigo quanto com o Tião. E dizer, olha, Tião, nós vamos verificar, a Idelma está dizendo que você avançou a cerca no terreno dela, né? Você avançou a cerca no terreno dela. É verdade, irmão? Não, é mentira dela, isso, aquilo, tal, é ela que está mentindo, que tal, vamos dizer, né? Então, veja, já não há mais, né? Já virou litígio, né? Então, os irmãos vão dizer, olha, irmão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar nas escrituras de vocês, né? Tem o irmão aqui que entende dessa parte. Vamos medir o terreno, pode ser, irmão? Vamos mandar medir o terreno, o seu e o dela, para a gente corrigir, né? Colocar a cerca no lugar certo ou manter onde está, né, irmão? Vamos fazer assim? Então, veja, a demanda é resolvida pelos irmãos. Não é vocês dois se matando, né? Aí agora, se o outro fala, não concordo, não aceito, não sei o que, aí, gente, é outro caso. Aí Paulo vai avançar através dos irmãos, não de você, né? Então você está, como é que se diz? Se você está sendo a vítima, né? Você vai ser amparada pelos irmãos também, né? Mas não é você que toma a frente, não, que decide, que resolve. Então aí ele tá dizendo assim, ó, vocês não sabem, não? Vocês não sabem que vocês eram assim antes. Agora não. Agora vocês são lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos vocês estão dentro do reino. Agora, o seu caráter, né, vai determinar a sua posição lá no reino.
o seu caráter, a sua dedicação, como o Senhor disse, venho sem demora e trago comigo o quê? O galardão para dar a cada um conforme a sua obra, as suas obras. Então vamos lá. Então ficou claro isso, gente? Ficou claro isso para nós? Para mim ficou claro. Ficou claro isso para nós? Viu como é importante a gente ter uma comunidade, a gente pertencer a algum lugar, mas é pertencer mesmo, gente, não é participar. Ah, eu sou membro da igreja A, aquela igreja bonita que tem lá não sei aonde, sabe qual é? Então, eu sou membro lá, você é membro lá, mas se acontecer alguma coisa com você, né, os irmãos vão te ajudar? Ah, não, os irmãos nem me conhecem, nem sabem que eu existo, né? Então chegamos em 1 aos Coríntios 6:12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, nem todas convêm. Todas as coisas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? É aquele versículo famoso aquela frase famosa de Paulo. Então, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Bom dia, Leilinha. Bom dia, Santinha do Senhor Jesus. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os gregos sempre se consideravam semideuses, semideuses. Por isso que tem aquela maneira de dizer, né? Ó, é um deus grego. Ai, fulano é tão bonito, parece um deus grego. Porque os gregos, eles têm essa fama de se considerar realmente semideuses, né? Especialmente os que moravam em Corinto, a maior e mais cosmopolita das cidades gregas da época de Paulo. Então seria uma São Paulo, uma Nova York, né? Assim, a liberdade para os gregos era parte do fato de se acharem filhos dos deuses, né? Era comum eles falarem assim: tudo me é lícito, tudo eu posso. Tudo eu posso. Por quê? Porque eu sou um deus, sou um semideus. Então compreende de onde vem isso? Tudo me é lícito, tudo eu posso, né? Então é nesse sentido. Tudo eu posso, por quê? Porque eu sou um semideus. Isso vem dos gregos, né? Numa demonstração de certa arrogância, é que eles diziam: tudo me é lícito, tudo eu posso. Paulo, entretanto, complementa o pensamento com uma frase de grande sabedoria, bem ao estilo grego também. Olha como Paulo é inteligente. Bem no estilo grego, Paulo diz: pois é, mas nem tudo é realmente proveitoso ou nem tudo é útil. Tudo você pode, mas nem tudo é proveitoso, útil ou saudável, como a King James disse, né? Um direito transforma-se num erro ou num pecado, né, que prejudica de alguma forma outra pessoa ou então a nós mesmos. Então, interessante a gente saber que quando diziam assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, na verdade a gente está falando como esses gregos aqui que se consideravam filhos dos falsos deuses, se consideravam semideuses e diziam: eu posso tudo, porque eu sou um semideus, sou filho dos deuses, né? Sou filho dos deuses, principalmente os gregos de Corinto. Então, isso é uma arrogância, né? E é mesmo, porque nós podemos dizer assim: ah, tudo eu posso, então você é senhor de você mesmo ou há um senhor sobre você? Há um senhor, né? Então não é tudo eu posso, é Inxalá, né? É Inxalá, né? E aí continua. E aí Paulo diz assim, né? Tudo te é lícito, sim. Tudo você pode, né? Nessa sua arrogância aí, tudo você pode. Tudo eu posso, mas não permitirei que nada venha me dominar.
me dominar. Então, às vezes a pessoa pensa, né? Ah, eu posso todas as coisas e não percebe que já está dominado por certas coisas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, consumismo, por exemplo, né? Alguém disser assim, ah, eu posso comprar o que eu quiser. Eu posso comprar o que eu quiser, tudo me é lícito, né? No entanto, não vê que está dominado por essas coisas já, né? Essas coisas se tornaram dominadores sobre ele. É isso que está dizendo. E fica fácil de compreender assim, não fica? Né? Ah, tudo eu posso, tudo eu posso. Por exemplo, os homens, né? Ah, tudo eu posso com relação a carro, por exemplo, que os homens amam carro, né? Mas não percebe, tudo eu posso com relação a carro e tudo mais. Mas não percebe que o carro já está dominando ele faz hora, ó, sendo dominado pelo carro, né? Deixa o carro lá na rua e não tem paz lá dentro. O que será que está acontecendo com o meu carro lá fora? Será que alguém está passando do lado? Será que alguém isso, será que aquilo? Será que tem um passarinho fez cocô no meu carro? Já está dominado por isso já, né? Ou então gastando muito dinheiro em relação a isso, porque já foi dominado, né, por esse tema. E aí no 13 ele diz, os alimentos, agora ele vai mudar para os alimentos, porque ele quer falar de todas as coisas, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então agora, ele estava falando até agora das causas externas, agora ele veio falar do corpo, né? O templo do Espírito. O destino final e glorioso do nosso corpo é absolutamente ser transformado. Paulo destaca que tudo nessa vida é transitório, tanto o corpo quanto o alimento. Entretanto, ele alerta para a necessidade de darmos muita importância ao que fazemos por meio do corpo, que não é para ser usado como um parque de diversões sexuais, mas como elemento fundamental de uma celebração de compromisso, prazer, fidelidade entre duas pessoas que se casam para se amarem por toda a vida. Muitos casais têm sérios problemas conjugais por levarem para dentro dos seus lares fantasias sexuais. Ué, que interessante, por que ele mudou para esse assunto tão radical? Promovidas pela mídia e por um sistema mercantilista cada vez mais agressivo, pois um mundo desestruturado e sem limites é mais consumista e lucrativo. Então ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Ah, então ele está falando a respeito dessa área dos gregos. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Aí Paulo diz, mas nem tudo é saudável, né? Nem tudo é útil. Tudo posso realizar, mas não vou permitir que nada disso me domine. Aí ele vem falar: os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Deus, no entanto, vai destruir tanto os alimentos quanto os estômagos, certo? Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para servir ao Senhor. E o Senhor para o corpo. Então ele está entrando no aspecto de templo do Espírito mesmo, né? Mas como a gente viu, está relacionado aos gregos em Corinto, né? Então deve ter essa conotação sexual por causa dos gregos. Bom dia, Debbie. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e igualmente vai ressuscitar a nós. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Então ele está falando dos cuidados, né? Do que se faz com o corpo. Mas interessante que começou com a frase dos gregos: tudo eu posso. Tudo eu posso. Ah, tá no hospital com seu filhinho e ele tá melhor, Debbie? Tudo eu posso, né? Ou não é do seu conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo ressalta o grande valor que Deus atribui ao corpo humano, especialmente dos salvos, e por isso cita o fato de Deus haver ressuscitado o corpo físico do Senhor Jesus.
e em um futuro iminente os corpos de todos os crentes. Um corpo destinado à ressurreição não deve se autodestruir pela compulsão sexual, drogas, desregramentos alimentares. Ó, desregramento alimentar, olha isso. Autoflagelos, ó, autoflagelos. Sabia que o jejum é um autoflagelo? Sabia? Autoflagelos, amarguras, iras e maledicências de todos os tipos. Ó Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Tá mandando uma referência em Efésios 4:26. Efésios 4:26. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. 1 Timóteo 3:2-11. Um corpo destinado à ressurreição, o nosso templo do Espírito, um corpo destinado à ressurreição, não deve se autodestruir com compulsão sexual, drogas. Agora, olha que é fácil a gente julgar, né? Aquele lá tem compulsão sexual, aquela lá é prostituta, aquele homem lá é atormentado, né, por desejos sexuais. É fácil, né, julgar esse e julgar os drogados, os alcoólatras. É fácil julgar, né? Agora eu quero ver você se auto-julgar nessa aqui, ó. Também desregramento alimentar. Desregramento alimentar. Glutonaria, não só glutonaria, mas também a falta de cuidado com o templo, né? Não tem a menor preocupação com o templo do Espírito. Põe para dentro tudo que sente vontade, né? Ah, o seu filhinho tá com gastroenterite. Ai, tadinho. Até para ele comer, né? Tem que ser limitado. Mas o Senhor o está restaurando. O Senhor já o está restaurando, amém? Autoflagelo também, né? Você aí não faz voto? Ah, vou fazer tantos dias de jejum. Isso é autoflagelo? Isso veio de Deus? Amargura, ira, maledicência de todos os tipos. Que interessante, né, gente? Então ele diz assim, ó: aquele que se deita com uma mulher não sabe que se torna uma só carne com ela? Por isso que a gente diz que os demônios têm livre acesso daí, os demônios, né? O homem é casado ou solteiro, não importa. Foi lá e se deitou com uma mulher qualquer. Se tornou um com ela e os demônios têm livre acesso daí. Agora, essa mulher se deitou com outro. Se deitou com mais 4, mais 5. Que nem a gente vê assim os jovens, né? Hoje em dia os jovens fica, né, na festa. Vai na festa e fica. Nesse sábado foi numa festa, ficou com um. No domingo foi, ficou com outro. Aí quarta tem outra festa, ficou com outro. Aí na sexta tem outra festa, ficou com você. Ficou com você. E aí o que acontece? Você se tornou um e todos os demônios que circulam na vida dela têm livre acesso à sua vida também. Compreende? Porque você se tornou um com ela, né? Então agora os demônios têm livre acesso à sua vida também. Aí começa a vir tudo que é tipo de coisa, né? Tudo que é tipo de desejos, né? Como Paulo disse, né? Todos são lícitos, mas será que convém? Será que é útil? Né? Será que é saudável? Porque o seu corpo é templo do Espírito, né? Casados espirituais. Mas o casamento é algo espiritual mesmo, né? Essa união é espiritual, não é de carne. A gente fala uma só carne, o Senhor fala, se tornou uma só carne, para a gente compreender, né? Se tornou um, mas não se tornou uma só carne de fato, né? Não virou gêmeos siameses, grudou. Mas espiritualmente sim, né? Espiritualmente sim. Então é isso que eu estou dizendo, daí os demônios têm livre acesso, você passou a ser deles também, né? Por isso ele diz assim no 18, ó, fuja da imoralidade sexual, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo,
Por exemplo, tá lá tendo a demanda com o irmão, tá brigando com o irmão, isso, aquilo, tal, tal, é fora do corpo. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Então agora não é fora do corpo, agora é dentro. Por quê? Por causa disso que eu tô falando. É uma questão espiritual, né? Você abriu acesso para os demônios que andam na vida dessa pessoa que você se deitou. Nem sabe quem é, né? Os jovens nem sabe quem é. Conheceu ali na festa. Nem sabe quem é, da onde vem, para onde é que vai, que time torce, não sabe. Mas vai lá e se deita com a pessoa, né? Aí os demônios daquela pessoa comemoram. Ó, nós estamos expandindo o nosso reino, ó. Estamos expandindo o nosso reino, né? Então, os outros pecados são cometidos fora, mas esse, infelizmente, é contra o seu próprio corpo. Você deu o seu corpo aos demônios, né? A expressão grega significa um tipo de união perene. Ó, perene é o quê? Perene é que não se acaba, não se corrompe, não perece, né? A expressão colomenos significa um tipo de união perene, leal e capaz de resistir às adversidades da vida e aos desgastes do tempo. A melhor saída para os momentos de tentação sexual é fugir, Paulo está ensinando. A expressão imperativa em grego, nesse caso, traz a seguinte ideia: cultive o hábito de fugir. Cultive o hábito de fugir, né? A expressão imperativa em grego, nesse caso, traz a ideia de cultive o hábito de fugir sempre. Pois a imoralidade sexual pode destruir o templo de Deus, né? Porque os demônios estão entrando, vão destruir o templo. Não é possível adorar ao Senhor por meio de um templo profanado. Então, esse profanado aqui é por demônios, né? Paulo aproveita para advertir os gregos quanto às práticas sexuais das sacerdotisas de Afrodite lá em Corinto. Então, as sacerdotisas dessa falsa deusa Afrodite se deitavam com os homens, né? Se prostituíam com os homens. Então, quando os homens pagavam, né? Não é nem pagar, ofertavam a potestade Afrodite para se deitar com a sua sacerdotisa, né? Que é uma prostituta ritual. Quando se deitava com ela, é certo que não estava se deitando com a mulher. Estava se deitando com o quê? Estava se deitando com o quê? Com os demônios que servem essa potestade, né? Então parece que está se deitando com uma pessoa, né, muito maravilhosa, mas mal sabe que ali está um demônio, é com um demônio que você se deita. No adultério é isso que acontece, né? Adultério é pecado. Adultério abre portais, né? E o que é adultério? Adultério é estar fora do seu primeiro casamento. O que é um casamento? Um casamento ocorre quando o homem decide deixar seu pai e sua mãe e formar e formar família com determinada mulher. Isso é casamento, né? O que acontece, e fora isso, não é isso, né? Antes de casar, se chama fornicação. Sair escondido, ter vários namorados, a família nem fica sabendo, tal, não tem o intuito de se casar. Tudo isso é fornicação. Agora, quando o homem diz para diz não, né? Não precisa nem avisar. Mas quando um homem deixa pai e mãe e vai formar um núcleo com uma mulher, morar com uma mulher, isso é casamento. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é casamento. E quem decide? Foi uma decisão entre os dois. O Senhor não interfere na sua escolha, né? O Senhor tem a escolha ideal para você, mas ele não interfere na sua. Não interfere na sua escolha, né?
Então aí você se junta a essa pessoa, você é um com ela. Ah, mas a gente não deu certo. Não deu certo, a gente não gostou. Agora a gente vai se separar. Nós dois queremos nos separar. Pode separar? Pode, mas não pode se casar de novo enquanto vive o outro, que é um com você, né? Então, se está nessa prática, se o primeiro marido vive, se a primeira esposa vive, então você está na prática do adultério, né? Então aí, Paulo diz aqui: oh, Senhor Jesus. Credo, hoje foi o dia que eu mais dormi, o dia que eu mais tô com sono. Então, chegamos no 19, né? Mira, não. Pode se separar? Pode, mas não pode se casar de novo. Então, o que o Senhor disse, né? Perguntaram para o Senhor Jesus: é lícito dar carta de divórcio por relação sexual ilícita, por traição, isso, aquilo, tal, tal? O que o Senhor disse? Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, porque eles abandonavam, né, as mulheres à própria sorte. E as mulheres abandonadas, elas eram consideradas mulheres imorais, né? Então Moisés permitiu a carta de divórcio. Agora o que o Senhor explica através de Paulo é, por exemplo, o marido bate na mulher, daí a mulher tem que ficar lá com ele apanhando até ele morrer? Não, deve sair, né? Antes que morra. Pode se separar, não pode se casar de novo. Então se separa e ora por seu marido. Ora por seu marido. O seu encargo é o seu marido, até que ele morra. Até que ele morra, né? Só a morte pode separar, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Então é só Deus que separa. E como que Deus separa? Através da morte, né? Então aí viúva é igual solteiro, pode se casar de novo, desde que seja no Senhor. Ele fala, né? Pode se casar de novo, desde que seja no Senhor, né? Então, fora isso, amados, fique só, né? A mulher bate no marido, o homem tem que continuar com ela? E o que mais tem mulher agredindo o marido? Ué, continua com ela se quiser, né, Renato? O que eu acabei de dizer? Separe-se, mas não se case de novo, porque é só a morte que vai separar. Separar no sentido de uma só carne. Se fez uma só carne, é nesse sentido. Se fez uma só carne, né? Deus uniu, é uma só carne. Ah, mas ele mora lá no Japão, a mulher mora lá no Japão e eu moro aqui no Brasil, né? Mas ainda tá vivo, é uma só carne, né? Então pode se separar à vontade, não pode casar de novo. A Bíblia é clara com relação a isso, né? Vocês só falam do homem bater em mulher, por isso eu falei isso. Ah, deve ter, né, também mulher que bate. Deve ter, mas é a mesma coisa, para os dois lados é a mesma coisa, né? Agora, interessante é que o Senhor disse assim, né? O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Não deveria ser o contrário, né? A mulher vai deixar pai e mãe e vai se unir ao seu homem. Não. Olha só que interessante. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à mulher. Então, o homem vai deixar pai e mãe, quer dizer, ele não volta pro pai e pra mãe. Ele não volta pro pai e pra mãe. Ele é homem. Ele é homem, né? Agora a mulher tá apanhando, tá isso, aquilo, aquele outro, ela volta pro pai, né? Pro pai e pra mãe. O homem não, o homem é homem, gente. Homem, é homem. É homem, é macho alfa. Saiu dali, constituiu sua nova família. É macho alfa, homem. Hoje em dia se perdeu muito o sentido disso, né? Que é o que é um homem. Agora, um homem apanhar da mulher é esquisito, né, gente? É esquisito. Que homem é esse, né? Que homem é esse? Então, tome uma atitude, saia, né? Separe, sei lá eu o quê, que não sei como é o caso, né? Como disse aqui, né? São demandas que devem ser levadas para os irmãos, né?
Demandas que os irmãos devem resolver. Paulo está dizendo, vocês vão julgar até os anjos. Vocês não podem resolver essas questões entre vocês aí, não? Né? Então, cada caso é um caso, né? Pode separar? Pode separar, mas não pode se casar com outra, né? Então, vamos lá. Vamos concluir aqui, gente? Então, aí tá dizendo assim, estamos em 1 Coríntios 6, 7, né? Não, 1 Coríntios 6, verso 19, tá? Ou ainda vocês não entenderam que o corpo de vocês... O que foi, Almira? Tá ruim para eu ler aqui com a luz incidindo para cá? O que a Almira quer, gente? Cadê a Almira? E quando a separação acontece antes da pessoa conhecer a palavra? Não, o Senhor não disse, o Senhor falou isso lá em Gênesis, né? Não tinha palavra. Então, toda vez que dois decidirem se tornar um início de uma nova família, toda vez que o marido, o homem, sai do pai e da mãe e se junta com uma mulher para começar um novo núcleo, é casamento, né? Não tem palavra mesmo. Não tem palavra mesmo. Eu não tô vendo nada que você perguntou aqui, viu, Almira? Não tô vendo a pergunta da Almira em lugar nenhum. Esquisitíssimo, mas tem muitas mulheres que agridem física e moralmente os homens. Mas por que você tá com isso tão latente no seu coração, hein, Renato? Você só fala esse assunto. É o que eu tô falando, tem que tomar uma atitude. Se é irmão, tá na comunidade de irmãos, tem que falar, confessa aos irmãos, conversa na roda de conselheiros, né? A sabedoria. Que conselheiros? Conselheiros na palavra. Então vai para a roda dos irmãos, que é a sua comunidade, e diz: irmãos, tá acontecendo assim assado, o que eu faço? Né? Por que isso é tão assim contundente em você? Hein, Renato? A gente fala mulher porque a mulher é a mais fraca, né? Eu acho que é raro, né, gente? Uma mulher bater no marido, né? Agora o marido bater na mulher é mais fácil, né, gente? Agora, se o homem não consegue resolver nem essa demanda na sua casa, então tem que procurar os irmãos. Por isso que Paulo falou, procurar os irmãos. Essas demandas têm que ser resolvidas na roda dos conselhos, entende? Na roda. Você está pensando na justiça romana, Renato. E Paulo está nos ensinando justamente o contrário. Saia da justiça romana e venha para a justiça de Deus. A justiça romana é injustiça mesmo. Não tem como esperar justiça da justiça injusta de Roma. Não vai ter justiça em Roma. Por isso que Paulo está dizendo: vocês têm que resolver entre vocês, a comunidade de irmãos. O sistema é injusto mesmo. Não tem como esperar a justiça do sistema, né? A não ser que o Senhor faça justiça através do sistema, porque o Senhor usa a ferramenta que ele quiser. No entanto, Paulo está nos aconselhando e nos orientando. Vocês têm que ir para os irmãos. Então, se há essas demandas, você tem que fazer parte de uma comunidade. Uma comunidade, e nessa comunidade resolver suas questões, né? Conversar com os irmãos nessa roda de conselhos, né? Gente, alguém viu a pergunta da Almira? Eu não sei onde que a Almira tá falando, não tá aparecendo para mim. Ou ela tá colocando alguma palavra proibida pelo TikTok, aí o TikTok não manda, Almira, alguma palavra que você tá pondo, porque não tá aparecendo para mim não, né? Bom, então, gente, daí tá dizendo aqui, ó:
Então, compreende? Não é para ir para a justiça romana, é para ir para a justiça da comunidade, dos irmãos na igreja. Agora, que irmãos são esses? Irmãos da palavra. Irmãos na palavra, né? Então, vamos lá. Ou ainda não entenderam que o corpo de vocês... Ah lá, a Patrícia tá aí. Bom dia, pá! Se você busca primeiro a justiça de Deus, a justiça humana será realizada ao seu tempo. Não buscar a vingança. Não dá para ler a lista da blusa. Ah, a lista da blusa não deixa ler? Não acredito. Ah, não acredito nisso. Ah, eu, né? Não vocês, ou eu. Agora entendi. Então não pode casar mesmo pela lei de Deus depois que se separa. Agora entendi. Ah, por que não falaram logo, gente? Eu achava que era, para mim é sempre difícil mesmo, né? Bom, então vamos concluir. Cadê a Almira com a pergunta dela? Tenho que separar. Então, Almira, acho que ela perguntou, nem em caso de traição? Então, Almira, você não tem que separar, você tem que procurar a roda de conselho, a roda dos sábios. Você tem que procurar a roda dos sábios, entendeu? Na roda dos sábios há sabedoria. Na roda dos sábios há conselhos bons vindos da palavra de Deus. Entendeu, Almira? Então não faça nada. Busque os irmãos que são irmãos da palavra. Irmãos bereanos, irmãos firmes na palavra, para que eles ouçam você e aconselhem você, né? Não faça nada por si mesma. Procure, né? Paulo não diz faz o que der na sua teia, não. Procura os irmãos, é isso que Paulo está dizendo, né? Bom dia, Elisângela. Então deixa eu encerrar aqui, gente, para eu me arrumar para ir trabalhar. Hoje eu volto para casa. Aliás, a Andreinha tá aí? Tá aí, Andréia? Ah lá, o Marcelo tá certo, ó. A esposa foi embora e saiu da igreja, então tem que orar. Marcelo não pode se casar de novo e deve orar por essa situação, né? Ou tem três possibilidades: ou fica sem a esposa, ou volta com a esposa, ou a esposa ou você morre. Aí quem ficou pode como é que fala? Pode contrair novo matrimônio, né? Andréia, você vai jantar comigo hoje? Marcelo. Hein, Andreinha? Não esqueça de falar comigo no Whats. Você vai jantar comigo hoje, Andréia? Gente, quem tá aqui, me segue, por favor, siga essa conta pra gente poder estar junto quando estiver lendo a Bíblia. O TikTok avisa você. Quando a gente estiver junto, o TikTok avisa você. Quando a gente estiver junto, avisa você. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, o TikTok avisa você, né? Então, daí, para concluir, para encerrar, diz assim: você não entendeu? Amém, Inxalá, Andréia. Mas é jantar ou é almoçar? Só queria saber isso, Andréia, para eu administrar. Porque se for almoçar, você tem que me dizer a hora, mais ou menos. Jantar, que hora também. Depois você me fala no WhatsApp, tá? Mas nós vamos jantar juntas? Então, nosso primeiro encontrinho que nós vamos fazer, eu e a Andreinha, lá em Pira. Eita! Depois a gente combina então, Inxalá. Então, minha gente querida, olha só. Aí Paulo termina assim: o homem e a mulher podem separar só por traição. Aonde que está escrito isso, Vilma? Aonde você leu isso, Vilma? Ou falaram para você? Falaram para você? Ou você leu na Bíblia, Vilma? Foi Deus que falou isso para você ou foram os homens? Porque Deus não fala isso na Bíblia, né? Então vamos lá. Então, ou ainda não entenderam que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Vocês não pertencem a vocês mesmos, né? Porque vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus
no vosso próprio corpo. Então veja, você foi comprado. Então você pertence àquele que te comprou. Ele é seu Senhor. Então agora dá para compreender bem o que quer dizer Senhor. Senhor Jesus. É aquele que me comprou. Eu era escrava do diabo, era escrava de Satanás. O Senhor me comprou. Agora eu sou escrava do Senhor, né? Eu não me tornei senhora. Eu não saí de um senhor e me tornei senhora. Eu me tornei escrava do outro senhor. Então, você foi comprado por alto preço. Então, se faça valer a pena. O Senhor comprou você por alto preço. Se faça valer a pena, né? Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo. Glorifique a Deus no seu corpo. Então, gente, Paulo falou bastante conosco hoje, né? Espero que as coisas tenham ficado claras. Espero que não pode, Gessi, não pode casar de novo. Em caso de adultério, pode divorciar e casar de novo. Oh, meu Deus do céu. Se você se divorcia e casa de novo, você também é adúltera. Você também é adúltera. Você não tá com outro homem também? Não tá com outro homem? Gente, adulterar é mudar uma coisa. Então, se eu sou uma carne com esse homem e ele não morreu ainda, eu vou me juntar com outro homem, eu estou adulterando a primeira estou adulterando a primeira forma, né? Estou adulterando a primeira forma. Mudar a realidade, isso mesmo, Renato. Mudar o verdadeiro, né? Você é, Vilma? Eu sou também, da Deus é Amor. Eu e a Auxiliadora. A Auxiliadora tá aí, né, Auxiliadorinha? Somos todos da Deus é Amor. Que bênção maravilhosa. Vamos orar então e vamos encerrar, que eu tenho que me arrumar para ir trabalhar. E hoje eu vou encontrar a Andreinha. Andreinha. Não sou não, Vilma. Não sou da denominação Deus é Amor, como você está pensando. Não sou da denominação Deus é Amor, mas sou da igreja, né? Da igreja do Senhor Jesus que está. Que inclui a Deus é Amor também, né? E você? Você é de qual, Vilma? Ei, Andreinha, véia! Gente, podemos então encerrar? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu falar. Senhor, nessa questão dessas demandas, Senhor, nos traz clareza, Senhor. Nos traz a tua palavra, Senhor. Tira de nós a preguiça de ler a Bíblia, Senhor. Nos liberta dessa preguiça de estudar a sua Constituição para poder te representá-lo. Tira de nós essa preguiça, Senhor. Tira de nós essa torpeza. Tira de nós, Senhor Jesus, essa sonolência. Tira de nós, Senhor Jesus. Tira de nós, Senhor Jesus, essa negligência com relação à palavra. Coloca em nós, Senhor, ardendo a vontade de estudar, de ler, de compreender, de ir de capa a capa na palavra, conhecendo o que o Senhor está dizendo, conhecendo o que o Senhor está falando, o que o Senhor está explicando. Olha só, gente, o tamanho do que Deus quer que a gente estude a vida inteira. A vida inteira para estudar isso aqui, a vida inteira para você estudar. A vida toda para estudar, não dá? É pouco? É pouco uma vida para estudar um livro desse? É pouco uma vida? Se você vai estudar direito, só o primeiro livro dá... Não sei como é que chama aquele livro lá que todos têm que ter. Só o primeiro livro dá 3 desse aqui. Só o primeiro livro, não sei como é que chama lá. A Patrícia sabe que o marido dela é advogado. Só o primeiro livro dá 3 desse. E lê tudo. Lê tudo. No primeiro ano da faculdade, acho que é Código Penal, não sei. No primeiro ano da faculdade já lê.
Já lê, já faz prova e passa na prova a respeito de um livro, que dá 3 desse aqui, no primeiro ano de direito. Agora nós temos a vida inteira para estudar esse. O Senhor só mandou esse, o Senhor não mandou uma coleção. O Senhor não nos mandou uma coleção, tipo a Barça. Já pensou se o Senhor mandasse tipo a Barça para a gente estudar? Não, gente, o Senhor mandou esse aqui, esse. Olha bem. E esse meu aqui ainda tá grande, porque tem as notas de rodapé, né? Tem os estudos. Mas seria menos, seria isso aqui, eu acho. Ó o que o Senhor quer que você estude, ó. Você tem a vida para estudar. A vida. Não dá tempo? Não dá tempo. Daí escuta o que um fala, escuta o que outro fala, escuta o que outro fala, né? Mas não vai estudar. Não tem interpretação diferente, Vilma. É o que tá falando. É o que tá falando. Não tem interpretação diferente. O que pode ter é leitura errada, vírgula no lugar errado, entonação no lugar errado. A interpretação do texto é a mesma. Tanto é que se você vai fazer um vestibular, oi Paulininha, minha priminha chegou. Se você vai fazer um vestibular, não tem essa de cada um interpreta de um jeito. Tá lá o enunciado da questão e a interpretação é uma só. A interpretação é uma só e a resposta certa é uma só. Não tem essa de cada um interpreta de um jeito. O que tá escrito, tá escrito. O que tá escrito, tá escrito e assim é. Não tem interpretação. Então, se eu for fazer um vestibular lá, eu errei aquela questão. Aí eu entro na justiça e falo, não, mas é que eu interpretei desse jeito. Então, o que eu respondi tá certo, porque eu interpretei. Pois é, interpretou errado. Porque o que o enunciado diz não é isso que você interpretou. O que ele diz é assim, assado. Não tem interpretação, gente. Gente, não confunda interpretação de texto com o que o pessoal fala, interpretação da Bíblia. Essa interpretação da Bíblia que o pessoal fala, é cada um fazer como quer, como acha. Aí fica procurando versículos que sustentem os seus marfadonhos anseios. Mas a interpretação do texto é uma só. Não tem como interpretar o enunciado de um vestibular. Eu interpretei assim, por isso a resposta deu assim. E você? Não, eu interpretei diferente, por isso que a resposta minha deu diferente da sua. Minha resposta deu assim. Mas que bom, né? Nós duas passamos, né? Você interpretou de um jeito, eu interpretei do outro. Mas nós duas passamos, né? Porque o sistema compreende, cada um interpreta de uma maneira. É assim? Não é, gente. O texto é o texto e pronto, acabou. Quem não é bom em interpretação de texto, tem que então estudar interpretação de texto, né? Onde está a vírgula? O que a vírgula quer dizer? O que a vírgula separa? A entonação de cada frase, o contexto, né? Então não tem essa não, cada um interpreta de um jeito. Se fosse assim, o Senhor diria cada um faça o que quiser, né? Amados, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. O Senhor fale conosco hoje, o Senhor nos ilumine, o Senhor nos guarde e o Senhor nos dê uma boa interpretação de texto que vem da escola, da matéria chamada português. Interpretação de texto vem da boa professora que nós tivemos no português, certo? Fiquem na santa paz de Deus e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor achar bom. Tchau, tchau. Até. Obrigada, gente, por estar aqui.